Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, vocês aqui, vocês em casa. Eu peço, aproveitando você que está de pé, você que não está ainda, por favor, tome sua Bíblia em mãos, coloque de pé, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, do 1 ao 23. Vamos ler de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, verso 1. Diz assim: Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus e repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Então, os fariseus e os escribas lhe perguntaram: Por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, quando é como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição de homem. Disse-lhes ainda: Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas dizeis: Se alguém disser a seu pai ou sua mãe: O que de mim poderias receber como benefício é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição, que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e atendei. Fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu: Então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Prosseguiu: O que sai do homem é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultério, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. Amém. Antes de sentar, feche seus olhos, por favor. Ore comigo. Bendito Deus e Pai, a Ti, Senhor, nós rendemos graças pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor Deus, rendemos graças pelas Tuas ricas misericórdias que nos trouxeram até aqui e têm nos atraído, Pai, para a cruz do Calvário. Bendito és Tu, ó Deus, Pai, que enviou o Filho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, Senhor Deus, cheio de graça e de verdade. Deus, a Ti nós rendemos graças por Cristo Jesus, Pai, por esse texto que acabamos de ler, e pedimos a Ti, ó Espírito Santo, Senhor, vem aplicar essa palavra aos nossos corações, assim como o Senhor estava exortando os religiosos nesse contexto e instruindo os Teus discípulos. Ensina-nos, ó Espírito Santo, vem nos exortar e nos instruir na bendita palavra de Deus. Esse é o desejo dos nossos corações e te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Você pode se assentar, muito obrigado. Deixa eu dar as boas-vindas para você que nos visita. Sintam-se em casa, estão na casa do Pai. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo. Pela misericórdia de Deus, tenho pastoreado essa igreja há 2 anos para a liderança. O presbítero Leandro, que estava aqui falando. Daniel também, que abriu o culto, orando. Para você que está chegando, nós demos um tempo no Evangelho de Marcos, né? Tratamos de alguns assuntos, foi o mês de outubro, 5 solas, enfim, de forma protestante. E agora retornamos, então, para esse bendito Evangelho. Evangelho que nos traz Jesus como servo sofredor. Aqui, então, nós vemos o Senhor Jesus, de novo, num conflito com os líderes religiosos da sua época, os escribas e fariseus. E Marcos mostra que, de novo, eles estavam divergindo de algumas coisas. Dessa vez da lei da purificação, algumas questões da dieta alimentar dos judeus e da tradição de rituais judaicos. Só que, no entanto, essa controvérsia, que você acabou de ler comigo, ela envolve questões muito mais profundas do que simplesmente tradição religiosa. Ela traz muito mais coisa do que simples fatos de cultura ou daquela época, de história. Ela traz assuntos relevantes para todo homem, de toda e qualquer cultura e de todo e qualquer tempo. Por isso, palavra viva e eficaz de Deus. Você acabou de ler comigo que os judeus, eles estavam falando da tradição, de uma tradição de homens, do lavar cerimonial das suas mãos. Mas eles não estão falando simplesmente, lava a mão antes de comer, seu relaxado, como diria o gaúcho, né? Não é um simples lavar de mãos. Eles estão falando da tradição dos anciãos, como você leu comigo no verso 5. É uma tradição que foi adotada desde o exílio na Babilônia pelos sacerdotes, onde eles lavavam as mãos, se purificando antes de comer. Só que é uma tradição de homem. Ela é a parte da lei de Moisés. Foi adotada por homem. É uma lei, portanto, extra-bíblica. Né? Ela foi criada por eles. E aqui os fariseus estão discutindo com Jesus da importância desse ritual, dessa tradição que não está na lei, é a tradição de homem. Eles se achavam autoridade, estavam dando de dedo em Jesus. Ei, como assim? Os teus discípulos não se purificam antes de comer? Como é que funcionava esse ritual? Deixa eu te explicar. Eles lavavam as mãos assim, eles impunham as mãos com os dedos voltados para cima, onde Deus está. Outra pessoa vinha, sacerdote, geralmente, derramava água sobre as mãos deles e eles davam um passo adiante. Viravam as mãos para baixo, derramavam mais um pouco de água e eles limpavam as mãos assim com os pulsos. Estavam purificados para comer. Você leu ali no texto. Porque eles acreditavam que quando eles iam fazer a compra deles no mercado público das cidades, eles podiam ter tocado alguma coisa impura. Animais que foram degolados, enfim, questões religiosas da cultura. Então eles estavam dando uma importância exagerada para isso. De novo, os judeus estavam falando de tradição de homens. Mas Cristo Jesus está aqui, nesse texto que você acabou de ler comigo, tratando de questões do coração. Jesus, então, aqui, nesse texto, ele expõe a impureza desses homens, dos versos 6 ao 12, e ele desfaz a tradição quando ele chama esses religiosos, no verso 6, de hipócritas. Vocês são hipócritas, são impostores espirituais, é isso que ele está falando. Justamente como ele fez lá também em Mateus 23. Se quiser abrir, abre, senão eu vou ler rapidamente. Mateus 23, 25 a 27. Quando tem ali a sequência dos ais, né, que Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mais de uma vez, então, ele chamou os caras de hipócritas. Ai de vós, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer essas coisas
sem omitir aquelas. Vocês são guias de cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas por dentro não, estão cheios de roubo e cobiça. Aí o 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Só que Jesus exorta ele trata dessas questões da tradição religiosa sem abolir a lei de Deus. Tanto que na sequência, ali nos versos 6 ainda, ele cita o profeta Isaías 29:13, veja o 6 comigo de novo, quando ele fala, Jesus lhes respondeu, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 8. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição de homens. E na sequência, no 9, ele vai para Moisés e fala, disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. 10. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente vai morrer. Mas dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício, ou seja, uma oferta, é dedicado ao Senhor. Vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando de dedo nesses caras que têm essa tradição adotada, inventada por homens, falando, vocês vêm com essa balela e vocês estão negligenciando a lei de Deus. Vocês me honram com os lábios, como disse o profeta, mas o coração de vocês está longe, está afastado de mim. E na sequência, quando ele fala ali da lei de Moisés, ele está falando, cara, vocês deixam os seus pais passarem necessidades com a desculpa de dar oferta no templo para ficar de boa com Deus. Pensa na situação. Se a minha mãe estivesse passando alguma necessidade, sendo ela uma viúva, eu vou falar, não mãe, eu não posso te dar uma cesta básica, eu não posso fazer uma compra para a senhora no mercado, porque eu tenho que dar oferta na igreja. Religiosidade, pecado, está errado. Era isso que eles estavam fazendo. Hipócritas, várias vezes hipócritas. Então a tradição, o texto nos traz a tradição de homens que invalidam a palavra de Deus, que vão contra as coisas que de verdade agradam a Deus. São homens tentando, aqui nesse contexto, se lavar, se limpar de sua culpa diante de Deus, com tradições humanas, ações externas, rituais mecânicos, com atitudes vazias, sem coração. São preceitos de homens, como diz o verso 7, tradição humana desses judeus. O judeu tinha um monte de tradição, né? Eu vou citar algumas aqui para você lembrar. Tefilá, Brit Milá, Bar Mitzvah, bonito, né? O tefilá, talvez alguns lembrem, era uma caixinha, onde eles colocavam porções da Torá, da lei, e eles amarravam, por vezes, essa caixa no punho esquerdo aqui, para ficar perto do coração, para fazer as suas orações, ou eles amarravam na cabeça, talvez você tenha visto fotos já na internet, do judeu com uma caixinha, é engraçado, na cabeça fazendo orações. Isso é alusão ao que Deus falou, que nós temos que inculcar a palavra dele e guardá-la em nossos corações. Então eles inventaram esses artifícios. O Brit Milá é a circuncisão, que em Cristo Jesus foi abolida. Temos que ser circuncisos de coração, disse Paulo. E o Bar Mitzvah é aquela celebração de que o menino de 13 anos, quando o judeuzinho faz 13 anos, ele pode pela primeira vez fazer a leitura da lei publicamente. Graças a Deus que as nossas crianças de 9, 10, 8, 12 anos já leem a palavra de Deus, trazem suas Bíblias para a igreja. Então são tradições, costumes do homem.
Nós temos os nossos costumes, as nossas tradições hoje em dia. Coisas que nós não fazíamos antes, mas que são tradições de homem. Um exemplo bem atual, por exemplo, é a tradição, não posso dizer que é uma tradição, de usar máscara. Nós não tínhamos esse costume antes, né? Nós usamos máscaras hoje. Isso no Japão, o japonês já usa há muito tempo. Quando está resfriado, já é prática deles, sei lá quanto tempo. E para nós é um costume novo. O álcool gel, né, que todo mundo tem que ter. Eu passo borrico álcool, é uma tradição, vamos dizer assim. Ou seja, uma tradição boba, coisa de homens que não tem nada a ver com o espiritual. E esse paralelo que eu quero fazer com o que os judeus estavam fazendo nesse momento. Hoje temos o distanciamento de 1,5 m, irmão. Chega perto. Toquinho, cotovelo. Até o Mercado Pago mudou o logotipo. É o cotovelo agora. Não sei se você percebeu, o Mercado Livre, né? Então talvez alguém aqui entre nós pergunte, pode um cristão de verdade, ter tradições vazias? Com relação à tradição da oração, o hábito de orar, John Bunyan disse o seguinte: na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, um ritual, por mais bem intencionado que ele seja, ele é inútil, totalmente inútil, quando desligado do coração. A tradição vazia do homem religioso pode ser aquela oração feita às pressas, uma oração só por repetição, aquela reza, que a gente já falou disso. O jejum sem oração é uma prática vazia. O jejum de Facebook é um negócio que não existe. Vou jejuar de rede social. Não diga que vai jejuar. Você vai se abster um tempo de redes sociais. Jejum é se abster de alimento. Outra tradição vazia de homens é frequentar a igreja sem ter comunhão com os irmãos. Eu chego no meio do louvor, eu saio antes que acabe, eu não tenho comunhão com os irmãos. Tradição vazia. Outra tradição vazia é frequentar a igreja sem servir. É inconcebível isso. É uma tradição vazia. Quem é simplesmente um religioso no mau sentido. Infelizmente, muita gente hoje que se diz cristã, que recebeu o sacramento, saiba-se, o batismo e a ceia, eles frequentam a igreja, mas sem ter passado por uma transformação, uma mudança em suas vidas, uma transformação espiritual. Não houve conversão, não há coração naquilo que ele faz, não há autenticidade na sua vida. É um cristianismo nominal. As igrejas estão abarrotadas de gente assim. E, infelizmente, muitas denominações têm ficado presas nas tradições, se apegam nas tradições cristãs, mas perdem o Cristo. E essa é a razão, porque hoje tem muitas religiões ou ramos do cristianismo que serviam a Deus antes, de uma forma intensa, e hoje em dia estão servindo tradições de homem. Vou me abster dos exemplos. Nós temos que nos lembrar, irmão, que o cristianismo é Cristo. E o cristão verdadeiro vai a Cristo pela fé somente. Porque o cristianismo é Cristo, é o viver de Cristo. Então alguém pode perguntar, beleza, pastor, então nós não precisamos de tradição, é isso que você está falando? Nós não precisamos? Precisamos sim, precisamos de tradição. Como diriam os arrais, tradição de Cristo e não de homens. Precisamos de tradição. E qual é a tradição, então, de Cristo? A tradição de Cristo é no que se resume a lei. Amar a Deus acima de todos e de tudo, e o próximo como a nós mesmos. Mas nós somos uma igreja reformada, nós temos as nossas tradições. É verdade, temos a tradição das 5 solas, dos 5 pontos, né, das doutrinas da graça. Temos a nossa confissão de fé, temos, mas acima de tudo, irmãos, a nossa tradição, de quem se diz cristão, de quem se diz bíblico, a nossa tradição tem que ser evangélica, histórica, espiritual e emocional. Explico. A nossa tradição tem que ser evangélica, porque nós buscamos o comprometimento com os evangelhos. O que são os evangelhos? A vida, a obra e a missão de Cristo. Precisamos zelar por uma tradição histórica. Por quê? Porque nós temos que buscar ler as Escrituras com a tradição histórica da igreja. O que eu estou dizendo com isso?
Não há uma nova revelação. Irmão, li a palavra aqui, ó, Deus me revelou. Tá, mas em 2000 anos de história, ninguém mais teve esse mesmo entendimento? Cuidado. Temos que ler as Escrituras com a tradição histórica da igreja. Temos que zelar pela tradição espiritual. Nós lemos as Escrituras com a iluminação do Espírito Santo que nos traz o entendimento, nos conduz a uma vida prática de arrependimento, fé e devoção. Nós temos que zelar pela tradição emocional. É o arrepio, pastor? Não. É quando nós nos envolvemos integralmente com a causa cristã, respondendo o nosso chamado, o chamado de adoração genuína a Deus e na dedicação ao próximo. É por isso que nós temos colocado aqui atrás no Data Show aquela imagem dos 4 pilares que resumem ou traduzem a nossa tradição da igreja vertical. Palavra, devoção, serviço, comunhão. Nessa ordem. Fique atento. Então os judeus, aqui no texto que você leu comigo, eles estavam falando de uma lei cerimonial. Uma tradição de homens. Jesus está tratando de questões do coração. A questão urgente do homem não é a tradição. Não é a tradição. Mas a necessidade de se purificar, de ser purificado. A necessidade de nós nos apresentarmos limpos diante de Deus. Isso é fruto da nossa consciência de culpa. Quando nós entendemos a nossa culpa, diante do perdão que nos foi concedido, mediante a graça de Cristo, nós automaticamente temos essa necessidade de sermos purificados, de nos apresentar puros diante de Deus. Mas aí, a questão é, o que nos torna impuros? O que nos torna impuros? Veja o verso 15 comigo, por favor. Verso 15 diz o seguinte: fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Palavras de Jesus. Por quê? Pois todos os homens são impuros diante da santidade, da perfeição de Deus. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos 13, 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, meu irmão, todos nós temos as manchas do pecado em nossas vidas. E as nossas tradições, por mais bonitas que sejam, não nos tornam mais limpos. Porque a fonte dessa impureza não é externa, ou seja, nem o ambiente em que vivemos, nem as pessoas com quem convivemos, nem as situações que vivemos nos tornam maus. Porque todo homem nasce com a mancha do pecado. Nós somos maus em essência. A nossa essência é má, porque nós somos pó da terra. Do pó da terra nós somos feitos. Nós não vamos ficando maus. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Sabe bebê na creche? Cara, observa. Quando eles vão para uma briga de brinquedo, disputa de brinquedo, mano, pode ser a criança mais linda da face da terra. Eles vão pro fight. Sabe? O Mateus era pequeno, estava na creche, tinha a menininha mais linda lá da salinha dele, a Anne, né, Anne? Ela chamava ele de príncipe. Mateus, você é meu príncipe. Aí um dia, na disputa de brinquedo, o Piá chegou com a sobrancelha, ela arrancou uma roda do carrinho e quase deu no olho do guri. Graças a Deus que não furou. Mas então, desde bebê, nós somos maus. Ainda usando o exemplo do bebê, e para ficar bem claro, você acha que só cocô de adulto fede? Dá um pulo no berçário ali depois, vai mexer no lixo, pra você ver os coquetel molotov que tem ali, cara. Cara, cocô de neném também fede. Desde pequeno, desde sempre, nós somos maus. Tem criança que tem a manha de encher tanto a fralda, que às vezes a gente vai trocar a fralda, tem cocô até na nuca da criança. Bonito de ver. Então, desde pequeno, nós já nascemos maus. Então, o que suja não é o que entra no homem, é o que Jesus está falando, é o que sai do homem. Porque a fonte da impureza do homem é o seu coração. O próprio Jeremias, o profeta Jeremias, lá em 17:9, que é bem famoso, disse o seguinte: enganoso é o coração
mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou decifrá-lo? Então nós precisamos nos purificar, nós precisamos ser limpos, será? O profeta Isaías 64:6 diz que aos olhos de Deus, todos nós somos como o imundo. Então nós vamos analisar aqui, à luz desse texto, 2 jeitos de sermos limpos. É bem óbvio, 2 jeitos de sermos limpos. Fazer uma limpeza. A limpeza externa e a limpeza interna. Primeiro, a limpeza externa, de fora para dentro. Vamos olhar para o exterior, vamos ver o mundo. Muitos têm se perguntado, o que tem de errado com esse mundo? O que tem de errado com esse mundo? É tanto conflito entre nações, é racismo, desigualdade social, são relacionamentos se desmanchando, desgastados, é pandemia, pandemônio, fome, assassinato, filho que mata pai, pai que estupra filha. O que tem de errado com esse mundo? A resposta, o que há de errado com esse mundo, somos nós. É o homem. O que há de errado com a humanidade? O homem. O problema do mundo não está naquilo que sai, ou melhor, o problema do mundo está naquilo que sai de nós. É naquilo que sai de nós, o egocentrismo do coração humano. É disso, é daí que vem a raiz dos problemas desse mundo. O problema do mundo está no pecado que habita em nós. É ele quem torna impuros os nossos corações. O pecado ou o mal que habita em nós. Então não importa, irmãos. Não importa o que façamos ou quanto a gente se esforce, as soluções que vêm de fora do homem não tratam da sua alma. Não vão tratar da nossa alma. Então a Bíblia nos mostra repetidamente que no mundo, o mundo não se divide entre bons e maus. Embora a gente fale às vezes, aquela é uma boa pessoa. Mas a Bíblia nos mostra que o mundo não se divide entre bons e maus. Pode até existir pessoas melhores e pessoas piores. Mas todos são maus. Todos são maus. Nós não podemos fazer uma divisão. Todo homem nascido de carne é mau em sua essência. Então o pecado e o nosso egoísmo tornaram o mundo essa bagunça, um lugar fragmentado, um lugar, sabe, faltam peças, um lugar miserável. Só que ainda tem aqueles, hoje em dia, bem famoso, a galera da hashtag gratidão, aqueles que falam, vamos fazer do mundo um lugar melhor. Uhul! Vamos fazer do mundo um lugar melhor. São pessoas que depositam as suas esperanças no esforço de homens, nas tradições de homens. São aqueles que tentam lidar com a sua sensação de culpa, de impureza, através da religião, por vezes da política e também da beleza. Aqueles que tentam aplacar a sua culpa por meio da religião. É aquela turma do pode, não pode. Pode, não pode. Religião é pode, não pode. Enfim, se eu parar de ver filme obsceno, se eu não falar mais palavrão, se eu não fizer fofoca, se eu não falar mais de ninguém, se eu ler a minha Bíblia todo dia, se eu der esmola aos pobres, se eu der uma oferta bem gorda na igreja, se eu me esforçar na oração, então Deus vai olhar para mim, vai ver o meu esforço e vai me abençoar, irmão. Toma posse! Não é chocante só para os fariseus aqui do texto e os escribas ouvir que a verdadeira fé em Deus, ela não depende daquilo que nós fazemos. A verdadeira fé em Deus não depende daquilo que nós fazemos. A religião, ou a religiosidade, melhor dizendo, é sustentada no que eu faço. No que eu faço. Fazendo isso, apostando a nossa fé no que eu faço, vai gerar em nós muito mais ansiedade, uma falsa esperança. Por quê? Porque fazendo isso, nós nunca vamos nos sentir bons o suficiente. Tudo que nós fizermos comparado ao que Jesus fez, não rola. E as pessoas que vivem dessa forma, no primeiro revés, primeira coisa que deu errada, quando deu ruim,
Imediatamente essas pessoas são bombardeadas de dúvidas do tipo, poxa, eu pensei que eu estava levando uma vida de boa a Deus. Eu pensei que eu estava de boa com Deus. Por que que Deus deixa acontecer essas coisas comigo? Tá vendo? Falsa esperança. Porque a religião não consegue, de jeito nenhum, nos livrar do nosso egoísmo, da tendência de nos justificarmos e de sermos voltados para nós mesmos. A religião não fortalece e não muda o coração, pois é algo que vem de fora para dentro. Religiosidade, só para deixar bem claro, a verdadeira religião é boa. A religiosidade. Tem aquela turma também que tenta aplacar a sua culpa, a sensação de culpa, de impureza, com a política. Com a política. A solução dos nossos problemas é o socialismo, aspas. A solução dos nossos problemas é o capitalismo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Mais educação vai fazer do Brasil um país melhor, irmão. Uma nova gestão. Gol democratas, republicanos. E tudo vai ser melhor. É o que eles pensam. Não, calma. A pessoa A, a pessoa B vai resolver o problema da humanidade. Não, não. Posicionamento político não faz de ninguém mais agradável a Deus. Embora, todavia, portanto, quero deixar bem claro, que o comunismo / socialismo é totalmente anticristão. Ok? E no meio dessa turma aqui, que aposta na política, nós temos visto hoje demais a galera do politicamente correto. Vamos ser inclusivos, eles falam. Hoje em dia, tem muita gente que nega que existem verdades absolutas. É a turma do relativismo. Eu acho que esse copo está meio cheio. Não, esse copo está meio vazio. Cada um faz a sua verdade. É o relativismo. Hashtag respeito. Vamos respeitar a opinião do outro. Vamos ser inclusivos. Cada um faz a sua verdade. E essa turma, no meio religioso, são os liberais. Liberais teológicos. Aqueles que falam, ou aquele pastor que falou, precisamos atualizar a Bíblia. Heresia. Heresia. Precisamos atualizar a Bíblia, eles dizem. Então, muita gente diz que nós devemos deixar para trás esses absolutos morais. Não, veja bem, não é bem assim. Quer ver um exemplo bem recente, bem do momento? Eles falam que a tradição de gênero, ou seja, o masculino e o feminino, não é bem assim. Nós podemos escolher. Eu não sei se vocês viram, alguns aqui devem ter visto, está rolando aí nas notícias, a questão da inclusão do pronome neutro aqui no Brasil. Quem já viu? Levanta a mão, por favor. Pronome neutro. No Brasil, eu vi essa semana na Gazeta do Povo, uma escola no Rio de Janeiro e uma em Recife já adotaram. O que é o pronome neutro, para quem não sabe? Olha só, eu não posso dizer, estou com saudades da Ana Paula. Eu tenho que dizer, estou com saudades de Ana Paula. A professora entra na sala e diz, queridas alunas, porque depende do gênero. Bom dia, amigue. Além de assassinar a língua portuguesa, estão ferrando com a cabeça das nossas crianças. É um absurdo. Cara, isso é tão absurdo. Esses dias eu fui no ortopedista e o médico descolado de Crocs e meia de bichinho me perguntou, como você gostaria de ser chamado? Sério? Eu só fui me ligar depois. Me chama de Paulo. Me chama de ET Bilu, sei lá. Cara, me chama pelo meu nome. Tá vendo? Isso é tão urgente. É tão urgente nós zelarmos por essas verdades absolutas. Hoje em dia, nós, enquanto povo de Deus, precisamos nos posicionar. Sabe, o que eu estou falando aqui, irmãos, não é um simples conservadorismo. Não, não é isso. Mas é a preservação de princípios e valores que são inegociáveis, que estão pautados pela verdade absoluta, que é a perfeita, a inerrante, suficiente e santa Palavra de Deus. A Palavra de Deus que diz, criou Deus, homem e mulher os criou.
Também essa semana, choquei. Eu vi no Instagram uma conhecida minha que chamou a atenção, estava lá, hashtag mãe de trans. Cara, eu fui ver. Ela tem uma filha de 16 anos e decidiu ser um menino. Aí, ela tem um visual de menino, pede para ser chamado por um nome de um menino. Aí eu fui no Instagram da figura, deu para ver que ela, que é ele, na verdade, ela que acha que é ele, é confuso. Ela que acha que é ele, tem uma outra página no Instagram onde ela se traveste de drag queen. Então, peraí, é um trans bipolar, uma menina que pensa que é um menino, mas que quer ser uma menina. Cara, te decide, né, velho? Então, sabe, a juventude hoje está com a cabeça... Cara, nós temos que nos posicionar. Não. Deixa a criança escolher. Quando tiver idade, ela vai escolher se ela é menino ou menina. O quê? Cara, isso não existe. Isso não existe. Não existe. Eu lembro que quando eu estava no primário, eu tinha lá 5 para 6 anos, e hoje eu sou um cara não tão bonito, mas acredite se quiser, enquanto criança, era aquelas crianças tipo de propaganda, assim, mano. Cabelo cheio, sabe? Olhos amendoados, bochechas rosadas, cílios compridos, né? Pode ver as fotos lá, tem como provar isso, é verdade. Aí me perguntavam na escola, contra a minha mãe, pô mãe, estão perguntando se eu sou menino ou menina. Daí minha mãe, na profundidade da sua sabedoria da tradição gaúcha, ela falou, ué, baixa as calças e mostra! E eu fiz. Tu é menino ou menina? Aqui, ó! Pronto, resolvido. Cara, então, o relativismo, ele tá negando a genética. Isso é um absurdo. Isso é totalmente sem noção. Nós temos que nos posicionar. Me chama de elo, sei lá, velho. Cara, nasceu com pênis é macho, nasceu com vagina é fêmea, homem e mulher, ponto! Não se discute mais. Acabou. Não tem discussão. Essa é a verdade. Então a palavra de Deus, veja, a palavra de Deus nos protege dessas coisas. Nos protege do politicamente correto, esse lixo. Nos protege de não querer desapontar os outros. Certo é certo, errado é errado. Então, esse politicamente correto, posicionamentos terrenos políticos em homens, são abordagens de fora para dentro que não transformam o coração. Mas também tem a turma que, para aplacar a sua culpa, eles vêm com a tradição da beleza. O que eu quero dizer com isso? É a constante negação da nossa miserabilidade que nos leva na necessidade de nós sermos aceitos. Eu quero ser aceito todo o tempo. Quero ser aceito de acordo com o padrão estético da cultura pop, né? Ou a cultura das celebridades. A gente vê isso muito na rede social. A estética das celebridades. Ou simplesmente, para deixar bem claro, é a vida com filtros do Instagram. É a gente que fala, aqui tem um jeito de nós sermos aceitáveis, limpos, puros. Seja bonito, eles dizem. Seja bonito, tenha uma pele perfeita, mude a sua aparência, emagreça, use as melhores roupas de marca, tenha o celular mais caro do momento, compre um dos carros mais desejados do ano, seja bem-sucedido, você pode, seja um influenciador, você merece. Fique parecido com uma celebridade. E muitos têm sido influenciados por essas coisas, tudo isso que eu falei aqui, e não pela palavra de Deus. É a vida hype. A vida hype. Será que isso dá certo? Eu nos pergunto. E respondo com outra pergunta. Por que você acha que ricos e famosos têm depressão e às vezes se matam? Não resolve. Inclusive o índice de suicídio entre famosos na música, vamos falar assim, por exemplo, é muito alto. Gente conhecida é muito alto. Então essas coisas que vêm de fora para dentro
de fato não funcionam. Ao fazer isso, todos nós estamos tentando nos purificar ou maquiar a impureza que há em nós, tentando compensar essas impurezas com coisas, conquistas, com uma imagem de alegria momentânea. Só que isso não vai funcionar. Esse tempo teve um desafio, né? Para as mulheres, poste uma foto sem maquiagem. Parabéns para você, minha irmã, que fez isso. Me assustei com algumas fotos, mas glória a Deus por isso. O profeta Jeremias, então, ele coloca essa questão de um jeito bem claro, quando ele diz: ainda que te laves com soda e uses muito sabão, a mancha da tua maldade permanece diante de mim, diz o Senhor. Jeremias 2, 22. Então, como ficar limpos? Como ficar limpos? É a pergunta dos discípulos. Lá no verso 17. E Jesus, então, você vai ler comigo de novo, ele desenha a resposta. Olha lá o verso 17. Ele fala: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu, então, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Então aqui o professor Jesus, né, o mestre, ele aproveita esses alunos desatentos para explicar de novo o que ele já tinha falado para a multidão. Só que nessa breve aula, há uma matéria suficiente, essa aula que Jesus está dando, para que cada um deles, eu e você, que a gente venha reavaliar toda a nossa concepção referente ao mal, o pecado que habita em nós. E o segundo tipo de limpeza, nós falamos até aqui da limpeza externa, de coisas externas. Jesus vai nos apresentar a limpeza interna, que é de dentro para fora. Veja o verso 19, quando ele fala. Ele continua, né? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Essa última frase aqui é bem curiosa. Marcos, ele não é de fazer isso, o autor, né, do Evangelho. Mas aqui ele faz um comentário. Jesus falou que o que entra não torna a gente impuro, mas é o que sai. Então ele está declarando que todos os alimentos são puros. E Marcos estava celebrando, yes, vamos comer bacon. Que bom. Então o alimento entra pela boca, ele está dizendo, ele vai para o estômago, não vai para o coração, ele é expelido. O problema não é o que entra no homem, é o que sai do homem. E lá em Mateus, esse é o mesmo texto, vou ler rapidão, Mateus 15, 16 a 18. A mesma situação, ele fala o seguinte: Jesus respondeu: vós também ainda não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Então Jesus diz que os nossos excrementos são as coisas que de dentro de nós são espiritualmente imundas. E neste caso, elas partem do coração para fora. É a pedagogia de Jesus. Nos ensina que se existe uma latrina espiritual, essa latrina é o coração do homem. Inclusive, quando ele fala ali, a expressão é expelido, no grego está dizendo isso, é lançado para a latrina. Então, se existe uma latrina espiritual, é o coração do homem. Porque dali, do coração do homem, vem todo o tipo de porcaria. E aplicando de uma forma prática para nós podíamos nos perguntar, mas então, o que precisa ser limpo? O que precisa ser limpo? O que torna o homem manchado, impuro, contaminado? O texto nos responde, o próprio Jesus nos ensina nos versos 20 até o 23. Vamos ler. Então Jesus prosseguiu. E o que sai do homem é o que torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios,
cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. É a lista do horror, né, irmão? Os 13 pecados. Qual é a conclusão que nós chegamos aqui, a partir do que lemos? É que tudo que uma pessoa diz ou faz denuncia um coração contaminado. Então Jesus aqui ele reforça o argumento de que não há um único pecado que não tenha sido praticado que antes ele não foi gerado no coração do homem. A maldade humana não é um fator de influência, como eu já falei. Nós não somos influenciados pelo meio. Nós nascemos maus. Não é um fator de influência, mas é um fator de incubação. Tipo chocar ovos mesmo. Porque uma hora a sujeira vai aparecer. Saiba que o pecado, irmãos, é como uma poltrona na sala de casa pegando fogo. Se a gente não resolver isso, se nós não formos rápido apagar aquele foco de incêndio, logo, logo as chamas vão se espalhar, vão inflamar toda a casa e vão destruí-la. Então nós temos que resolver essa questão. O mal, então, do homem se vê por dentro. Não há mal que seja visível, que antes ele não foi nutrido no secreto. Então é urgente nós termos essa compreensão bíblica do que é o pecado e de como ele acontece com a gente. É urgente. Saiba que só reconhece seus pecados aquele que anda na luz. Então seguir Jesus é como ter os nossos pecados expostos à luz do sol. É isso que acontece. Ele é santo, 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 perfeito. Nós somos impuros, alcançados pela graça. O bom de ser discípulo de Jesus não vem da pessoa que segue Jesus. Vem daquele que é seguido. Vem de Cristo, não vem de nós. Então aqui os fariseus e os discípulos desse texto, os inimigos e os amigos de Jesus, tinham visto tantas coisas fantásticas, tantas coisas extraordinárias, mas eles continuavam cegos para as coisas internas, para as coisas do seu coração. Será que eu e você precisamos ser purificados? Precisamos ser limpos? Nós precisamos. Precisamos ter consciência da necessidade mais urgente das nossas vidas. E é essa, de sermos limpos, sermos purificados, sermos curados pelo sangue de Jesus. O que nos pode limpar não é o nosso esforço religioso, de novo uma recapitulação, não é o nosso senso de moral e ética, e nem a nossa noção de beleza estética. É impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações ainda contaminados, longe da sua graça purificadora. É impossível. Eu sou crente em casa, eu não tenho comunhão, eu não me sujeito. Cara, não dá, não existe. Então nós precisamos urgente de um novo coração. Porque é mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. E concluindo, veja que interessante. No verso 21, quando ele fala, pois é de dentro do coração dos homens que procedem, a primeira coisa, maus pensamentos. No topo dessa lista negra dos nossos pecados, o primeiro item da desgraça são os maus pensamentos. Nós não podemos nos esquecer que os nossos pensamentos dão origem às nossas palavras e às nossas atitudes. Então por isso eu e você, temos que clamar todo o santo dia. Senhor, não nos deixa cair em tentação. Todo o santo dia. Então louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nos dá graciosamente o bendito remédio. O nosso remédio, o teu e o meu remédio, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Por isso, nós precisamos do Evangelho todo santo dia. Precisamos da mensagem da cruz gravada em nossos corações, irmãos. Precisamos do Evangelho que nos transforma de dentro para fora. O Evangelho da bondade de Deus em seu amor. O Evangelho dos atos da justiça de Cristo em sua misericórdia. O Evangelho do lavar e do regenerar, da renovação do Espírito Santo em nossas vidas.
da justiça de Deus, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o Evangelho, que é o único remédio, o remédio certo e eficaz para nos livrar de toda a impureza e o acúmulo da maldade em nossas vidas. Como diz Tiago 1:21. Amém? Amém. A minha oração é que o Senhor nos ajude a lembrar todo santo dia de que nós precisamos nos dobrar diante da cruz do Calvário, clamando por misericórdia e perdão dos nossos pecados. Eu peço que você se coloque de pé no seu lugar. Depois de resumir essa mensagem em poucas palavras, eu diria, peça ajuda de Cristo, a Cristo Jesus. Peça ajuda a Jesus. Confesse seus pecados e arrependa-se deles. E tenha expectativa, não nessa vida, não nas pessoas, não nas coisas desse mundo, mas na expectativa no porvir. Tem expectativa no porvir, na eternidade. No lugar de habitação que o Senhor tem para todo aquele que vai ser encontrado fiel até o fim. E é curioso, você que tem lido a palavra de Deus, nota que geralmente no reino de Deus as coisas são invertidas. Nós somos fiéis porque nos sujeitamos. O fiel é aquele que depende, não é pelo que nós fazemos. Aqueles que são como crianças, como filhos totalmente dependentes do Pai de amor e clamam por sua misericórdia e o seu cuidado todo santo dia. Amém? Feche seus olhos, ore comigo, por favor. Eu não sei que canção eles vão cantar, meu irmão, mas nesse momento, enquanto eles estiverem ministrando, faça não de um momento emocional, mas um momento espiritual. Se você tem algum pecado que você precisa confessar, coloque diante de Deus. Vocês aqui, você em casa. Talvez seja um fardo pesado que você tem carregado sozinho. Arrependa-se. Lance ele, ou esses pecados, aos pés de Cristo. Amém? Bendito Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é rico em misericórdias. Porque a medida da Tua graça derramada sobre as nossas vidas é superabundante. Os nossos pecados são muitos, mas a Tua graça é superabundante. Pai, a Ti nós te bendizemos, queremos ser gratos, que o Senhor nos encontre totalmente dependentes, arrependidos, quebrantados de nossos pecados, incapacitados, Senhor Deus. Que nós venhamos reconhecer o quão miseráveis nós somos e dependentes da Tua glória, da Tua majestade, da suficiência do Teu amor. Ajuda-nos a entender, Pai, que o Teu amor supre todas as nossas necessidades. Tudo que precisamos encontramos em Cristo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Encontre em nós, como disse o salmista, sim, mãos limpas, mas também um coração puro diante de Ti e lavado por Ti, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.